Você que, de certa forma, está no mundo, que acha que está afastado de Deus, que mesmo vivendo nesse mundo tenebroso da forma que é, acha que está sempre faltando algo, porque as pessoas hoje correm atrás de algo que falta. Não sabem o que, mas falta algo e as pessoas correm atrás. Já ficou muito mais do que provado, tanto para mim quanto para ti, que os valores morais do mundo não são dignos não são dignos, não são justos, né? Não há justiça, não há moralidade, a moral, os conceitos, não de hoje em dia, os conceitos do mundo, eles são desleais, eles enaltecem o mal, eles nutrem sempre um lado mal do homem. Saiba que o que está faltando, esse espaço vazio que há no teu coração, é o espaço perfeitamente o qual cabe o Espírito Santo de Deus, a essência de Deus, a presença de Deus. Porque você, nós somos tabernáculo, nós somos templo, nós somos morada para o Espírito Santo. Basta você entregar a Deus o que já é dele. Mas mesmo sendo ele, Deus, humilde da forma que é, pois ele mesmo sendo Deus, dono de todas as coisas, para ele nada falta, ele com ser humano ou sem ser humano é Deus igual, ele é altamente, propriamente suficiente para si mesmo, a glória de Deus está no seu próprio nome, mas mesmo assim, acima de tudo e de todos, ele lhe dá a liberdade de escolha e te chama. Basta você escutar a voz de Deus. Quando você escuta a voz de Deus, você se entrega para Cristo. E você passa a saber que os valores do mundo é inimizade para Deus. Os valores do mundo são totalmente ao contrário dos valores de Deus. Porque da forma que eu disse que os valores do mundo, a moralidade do mundo é injusta, Deus é perfeito em justiça. Ela não tem, o mundo hoje não tem moral, Deus porém é íntegro. Você consegue compreender? Eis que as pessoas sem Deus, elas é a mesma coisa que andar em círculos, correr atrás do vento. Entende? Elas tentam encher um espaço com fumaça, algo que se esvai, algo que não supre aquilo, não substitui a presença daquilo que realmente, para aquele lugar, para aquele receptáculo propriamente feito para a presença de algo eterno, que é Deus. Que é esse espaço vazio que há em você. Busque a Deus, busque os seus valores. Você fazer a vontade de Deus, escutar a voz de Deus, não é ser escravo, muito pelo contrário, é ser livre. Porque Deus te oferece vida eterna e te oferece liberdade. À medida que você está no mundo, você acha que é livre, porém você é escravo do pecado. Você é escravo da sua própria carne, das vontades, dos desejos totalmente deturpados
totalmente corrompidos pelo pecado. Veja que muitas pessoas, elas são escravas das próprias vontades da carne, e isso a gente pode entender através do vício. Compreende? Uma pessoa, ao fumar, ela sabe que vai morrer, porém ela continua fumando, ela é escrava da vontade da própria carne. Eu quero que você entenda uma coisa: todas as inclinações do coração, todas as vontades, tua e minha, a tua vontade e a minha vontade, elas são vontades totalmente inclinadas para o mal, para a injustiça, para algo que não é íntegro, para que moralmente não é ético, para coisas que são indecentes. Você compreende? É a situação a qual o mundo se encontra hoje. Você que é cristão, que está escutando isso, ou você que não é cristão, mas está assistindo esse vídeo, não é porque eu estou falando, mas é porque você tem o desejo de escutar a voz de Deus. Porque a legenda é de um vídeo que está falando de Jesus Cristo, não importa quem é a pessoa que está falando, importa de quem está falando. E veja que a nossa própria vontade, ela tem que ser sempre em último lugar, porque nós não sabemos o verdadeiro caminho, nós não conhecemos o verdadeiro caminho da integridade. Porém, Deus o conhece e oferece para nós a oportunidade de estarmos nesse caminho. E nesse caminho nos leva à vida eterna. Porém, não faça isso por interesse, faça por amor a Deus. Vejo muitas pessoas questionando por que há fome na África. Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. É simplesmente pelo fato das pessoas fazerem a própria vontade é que o mundo se encontra nessa forma, onde pessoas têm demais à medida de que pessoas não têm nada. Veja o contraste das pessoas que passam fome na África sem ter o que comer. Neste mesmo pé de igualdade existe o homem mais rico do mundo, Bill Gates. Não sei agora se ele continua sendo, mas em uma conta bancária de bilhões, Veja que assim, Deus abençoa pessoas para que essas pessoas sejam canais para que suas bênçãos alcancem mais pessoas. Não é algo que você recebe de Deus, uma bênção que você recebe de Deus e você tem que reter a si mesmo. Não estou falando apenas de bens materiais. Isto que eu estou fazendo aqui, Deus me abençoou. Isto é uma bênção para mim que eu estou dividindo com vocês. Entende? Mas também implica em bens materiais, porque se pessoas com alto poder aquisitivo respeitassem os mandamentos de Deus, o primeiro, amai a Deus acima de todas as coisas, que automaticamente leva você a amar o próximo como a si mesmo, não existiria essa desigualdade no mundo, e você não estaria achando erroneamente que Deus é injusto. Você consegue compreender isso? Pessoas são abençoadas para que através dessas pessoas abençoadas, outras pessoas sejam receptáculo de bênção. Veja em Efésios, na palavra de Deus em Efésios, a partir do capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja que a comparação que ele faz com as pessoas que não andam segundo a vontade de Deus, as pessoas que fazem a sua própria vontade, a vontade da carne e a vontade do mundo, como pessoas mortas, tá? Em vossos delitos e pecados. Porque se você fizer a sua vontade, você não estará praticando justiça. Se você fizer a vontade do mundo, você está fazendo a vontade daquilo que está automaticamente destruindo o mundo. Você consegue compreender isso? Se a moralidade do mundo fosse boa, por que o mundo se encontra nessa degradação moral?
que que você ainda acha que é o certo seguir a sua vontade, seguir a vontade do mundo, sendo que sua moral está totalmente deturpada? A moral do mundo, eu digo. Ele vos deu vida, falando de Jesus Cristo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, as pessoas que estão no mundo, que fazem sua própria vontade, as pessoas que ouvem a voz de Deus e endurecem seu coração, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. O que é filhos da ira? Pessoas que conhecerão a ira de Deus, porque Deus chamou, pessoal, chamou, porém poucos foram escolhidos. Por quê? Porque poucos receberam no seu coração a palavra de Deus, e ali foram registradas a moralidade de Deus, o caráter de Deus. Você tem que ser um reflexo do caráter de Deus. Quando você se torna um reflexo de Deus, então Ele te escolhe. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Escutem a voz de Deus, pessoal. Não de obras não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gente, para encerrar aqui, um modelo que Jesus nos deixou para entender que a primeira coisa que devemos ter em mente é fazer a vontade de Deus. Automaticamente isso nos levará a amar o próximo, saber que tudo que nos é concedido não é apenas a nós mesmos. Isso é recebido por nós, porém dividido para muitos, porque muitos não escutam a voz de Deus, porém recebem as bênçãos de Deus, tá? Pelos seus canais usados, pelos canais de Deus usados, que são quem? São os seus servos, são os seus filhos. Veja a oração do Pai Nosso como um exemplo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro você começa uma oração santificando o nome de Deus, e não apenas pedindo. Deus não é um garçom, pessoal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Sempre quando Jesus falou no Novo Testamento, eis que o reino de Deus desce entre vós ou sobre vós. É quando você escuta, quando as pessoas escutaram a voz do Filho de Deus, não endureceram o coração, porém receberam. Ali foi plantada a semente do reino e ela frutificou. Então o reino de Deus veio sobre essas pessoas. Entenda, compreenda. Tenha os ouvidos para escutar, tenha os olhos para ver, pessoal. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, porque ela é justa. Nos dá o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso, não apenas falando do pão material, mas do pão espiritual, pessoal. O pão, o pão nosso. Veja, não é dá-me o pão. Dá-me o pão de cada dia, não. É nos dai o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Entende? Dai o pão a nós. Você está pedindo para você e para demais. Não apenas para você. Pensa, a oração começa fazendo a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. O meio da oração parte diretamente para o conjunto de pessoas, o conjunto, para que você pense no próximo, não apenas algo que tem que ser restrito a você, mas para o próximo. Na sua própria oração que você faz para Deus, você pede para você e para outrem. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoem, pessoal, perdoem sem medida, porque onde há perdão, há amor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Deus, em sua extrema grandeza, desceu, fez habitação em meio ao seu povo, mesmo povo desobediente lá no começo, quando ele escolheu ainda Israel, tá? Habitou em meio ao povo, desceu das suas mansões celestiais e habitou em tenda em meio ao povo. Veja que Deus pensa nos demais, sendo Deus, sendo autossuficiente para si mesmo, e Ele pensa nos demais. Pegamos o exemplo de Cristo para a nossa vida, pessoal. Você que está no mundo, venha para Deus. Você que conheceu o caminho de Deus, porém se desviou, volte. Volte, porque estamos ficando sem tempo. Me permita fazer uma oração para você. Senhor Deus, abençoe ricamente essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Porque, como disse anteriormente, não pela pessoa que fala, mas sim por quem estamos falando. Senhor, abençoe ricamente essa pessoa. Abençoe, Senhor. Traga de volta, Senhor. Toque no coração. Fale ao coração dessas pessoas com teu santo e rico Espírito, para que elas se converta novamente ao teu caminho. E para aquela pessoa que não conheça o teu caminho, que veja através do exemplo dos teus servos, dos teus santos, que o melhor caminho é o caminho da justiça, o caminho da verdade e a vida. Ó Senhor Jesus Cristo, venha fazer morada nesses teus filhos, Senhor. Venha tabernacular em nosso meio, para que seja feita em nossa vida a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se, pessoal, a palavra de Deus é esta daqui. Sempre que você quiser conhecer a verdade, venha a este livro aqui, pois a verdade vos libertará.